Bom, pessoal, aqui é semana 2, então, de aplicações de aprendizado de máquina, né? Na parte da inteligência artificial, vamos falar um pouco de modelos descritivos, aprendizado não supervisionado e os algoritmos de agrupamento K-médias, né? Bom, então primeiro, só para relembrar, né? Supervisionado a gente já viu, agora a gente vai para o não supervisionado, onde é aprendizado descritivo, também conhecido, né? Você vai operar sobre dados sem rótulos, né? Ou qualquer elemento externo. Só lembrando aí, o supervisionado é como se eu mostrasse uma maçã para o computador e escrevesse, ó, isso aqui é uma maçã, tá aí embaixo, né? Um morango, isso aqui é um morango, né? A maçã ela é vermelha, mas ela tem um formato diferente do morango, né? Agora aqui não. Aqui você não vai rotular esses dados, né? Então, diferente das outras abordagens supervisionadas, o objetivo principal é explorar e descobrir estruturas, padrões e relações intrínsecas dentro do próprio conjunto de dados. Isso é meio complexo, porque a internet tem dados aí de tudo quanto é jeito, né? E aí eu vou fazer um aprendizado não supervisionado normalmente, né? Então ele vai ter que pegar esses dados e vai ter que tentar descobrir um padrão, né, para ele chegar a uma conclusão. O início da IA, né, da inteligência artificial, ele foi bem complexo porque muita coisa ela errava, né? Então a gente estava engatinhando. E assim, a velocidade com que isso tem melhorado é de uma maneira assim, espantosa. A gente até se espanta, né? Porque a velocidade com que eles têm melhorado, né? Então, as principais tarefas do aprendizado descritivo, né, é a associação, né, vai buscar por padrões frequentes de co-ocorrência, né, entre elementos, identificando itens que aparecem juntos com frequência. Vai fazer o agrupamento, né, identifica grupos naturais, clusters de dados, reunindo objetos similares entre si, mais distintos de outros grupos. A sumarização, né, que vai descrever os dados de forma simplificada e sintética, criando um resumo compacto que retém as informações mais importantes. Enquanto a mineração de regras de associação foca em descobrir relações de concorrência entre itens específicos, a análise de agrupamento busca particionar o conjunto de dados inteiro em grupos de objetos inerentemente similares. Então, a associação, você vai ver as relações que são mais ou menos iguais de itens, né? E a agrupamento você vai particionar, né? Vai falar, esse aqui é desse grupo, aquele é do outro grupo, e assim sucessivamente. Bom, mineração de regras de associação, então. A mineração de regras, né, é uma técnica fundamental para descobrir fortes padrões de concorrência, né, em grandes volumes de dados, que acho que até saiu errado. Sua origem está na análise de cesta de compras, né? Então, exemplo clássico que ele dá aqui, né? A descoberta de que fraldas e cervejas eram frequentemente compradas juntas, levando estratégias de marketing mais eficazes. Então, uma regra de associação, né, é formalizada como se, então. Então, se eu compro cerveja, então eu compro fraldas, né? Então, se um cliente compra cerveja, ele provavelmente também vai comprar fralda, né? Então, isso seria uma regra de associação, né, de dados, né? Então, sei lá, se eu encontrar um dado, então vai ter isso aqui como resposta, né? Seria mais ou menos isso. A associação, então, ó, aqui ele fala em linguagem matemática, vou tentar traduzir para vocês, né? Seja A um conjunto, universo de M de Maria itens. Então, sei lá, A1, A2, A3, A4, A5 itens. Então, eu tenho aqui na prateleira do mercado um monte de itens, né? Isso aqui é um conjunto de vários itens, né? Um conjunto de itens que diz respeito a qualquer conjunto um conjunto de itens diz respeito a qualquer conjunto de produtos que podem ser comprados juntos. Então, eu posso pegar, sei lá, essa caixa roxa com um pote amarelo aqui, né? Não dá nem para ver direito, né? Eu posso ir comprando associações dentro desse conjunto. Então, qualquer subconjunto I está contido em A,
é chamado de conjunto de itens, item 7. Então, na verdade, eu peguei um conjunto de itens aqui, né? E se eu pego um e o outro, eles estão aqui dentro ainda desse meu universo, né? Então, eu não sei se vocês conseguem entender, mas, por exemplo, você tem um conjunto de vários itens, né? Se eu pegar um pote, uma caixa roxa e um pote amarelo, eles estão contidos aqui dentro ainda. É um outro subconjunto, né? Que daí no caso vai ser a caixa roxa e o pote amarelo, mas eles permanecem aqui dentro ainda, né? Você já tem um conjunto de transações e um banco de dados de transações. Então aqui ele vai fazer uma outra analogia, né? Então isso aqui são os itens que eu posso pegar junto, comprar e levar no meu carrinho, né? Então cada transação é um par TI, TID, K itens. Então TID I e K itens I. Então o que eu vou fazer? Eu vou acabar comprando, né? Numa transação lá na nota fiscal do mercado, vai aparecer um código e o item, né? Então, sei lá, eu vou ter um código e a quantidade de itens que eu peguei. Peguei 3 caixas roxas, né? 2 potes amarelos, né? Então, TID é a identificação da transação e K item está contido em A, né? É um conjunto de K itens. Então, na verdade, o que acontece? Eu peguei tudo isso aqui de dentro da prateleira, coloquei um código, né, para cada um, dei um preço lá e coloco a quantidade, e esses itens estão contidos lá na prateleira, continua lá dentro, né? Então, na verdade, eu crio subconjuntos aqui de compras, né, e coloco dentro do meu carrinho, e o meu cupom fiscal, né, sai com um número, né, ó, e o L que é no caso o subconjunto, ó, pão e leite é um L, ó. Tá vendo? Pão e leite tá dentro de que conjunto? Conjunto A, dentro das minhas prateleiras. Só que o L é um subconjunto que eu peguei de dentro das prateleiras e ele continua lá dentro. Um pão e leite. É um meio difícil de entender, né? Mas e aí eu vou sair com o cupom fiscal 121, né? Que é uma transação que eu fiz ali, né? Então, os conceitos e métricas essenciais, né? Então, item 7 é qualquer subconjunto de itens que pode ser comprado juntos em uma única ocorrência. Por exemplo, pão e leite. Galera, aqui eu estou falando de mercado. A gente está dentro de um universo conjunto mercado. Agora, se eu for para um universo autopeça, né? Eu já estou em outro universo. Então, dentro de autopeça, eu não vou conseguir pegar pão e leite, né? Então, esse item 7... ó, ele está dentro desse conjunto mercado. A gente tem que pensar que dentro da internet eu vou ter conjuntos de um monte de formas, né? Isso que torna esse negócio bem complexo e genial ao mesmo tempo, né? Bom, a transação então é o registro de uma ocorrência como um cupom fiscal, né, que contém o item 7 específico, ó, né, de novo, né? O suporte vai indicar a frequência de o item 7, né, no conjunto de total de transação. Propriedade crucial, né? É monotonicamente decrescente. Então, a monotonicidade que a gente fala, né? É que aquilo ele é monótono, ele não muda, né? Ele vai decrescendo, né? Esse suporte aqui. Então, a frequência desse item 7, que é o subconjunto no total de transação, né, ele tende a cair. Isso é meio que óbvio, né? Se eu vou lá e compro pão e leite, pão e leite, pão e leite, pão e leite, vai acabando com esses pão e leite da prateleira, né? Então, ele tende a cair. Em nenhum momento ele vai subir de volta, a menos que eu reponha, né? Então, vou lá e reponho estoque, né? Mas, em termos de esquecer essa reposição, né? Se eu só estou fazendo compras, ele é monótono, né? Ele vai ter que decrescer, é uma função monótona decrescente, né, que a gente fala. Ela tem um gráfico que decresce, né? Não tem condições de você ir comprando itens e uma hora esse gráfico subir do nada, a menos que alguém vá lá e reponha, né? Então, que daí seria um outro cenário, né? Vamos pensar só no cenário de compras, né, de procura, né? E a confiança é o quê? É a força
da implicação de uma regra. É a probabilidade do consequente ocorrer, dado que o antecedente já ocorreu. Então, se aconteceu A, né, qual a possibilidade de ocorrer B? Então, aqui se A, então B, ó a setinha, né? Então, confiança de se A, então B é o suporte, né? Que é a frequência do conjunto total de transações, né? De A união com B sobre o suporte de A. Então, isso daqui é o que a gente mede como se fosse a confiança de B ocorrer, né? Então, se já aconteceu A, qual que é a probabilidade de acontecer B, né? Mais ou menos isso, né? Força da implicação. Bom, espero ter sido claro aqui. Qualquer coisa, vocês deixem aí nos comentários, que eu ponho mais coisa aí no vídeo, se for o caso. Bom, as métricas avançadas de avaliação, né, avaliam o efeito do antecedente sobre o consequente, né? A independência de dois conjuntos. Então, que seria o lift, né? O lift maior que 1 é associação positiva, lift igual a 1 é sem associação, e lift menor que 1 é associação negativa, né? Então, qual é o efeito, né, que eu tenho de A em B, né? Independência entre os dois conjuntos, ó. Independência desse conjunto A com o B, né? Quanto A é independente para acontecer B, né? Se eu compro A necessariamente eu tenho que comprar B ou não, né? Então eu vou pegar a união dos dois, né? Voltando lá no exemplo de comprar cerveja de fralda, né, que ele colocou, será que sempre que eu comprar cerveja eu vou comprar fralda? Ou será que eu posso entrar só comprar fralda? Eu não preciso comprar cerveja, né? Esses caras são independentes. Então esse lift é mais ou menos isso. É o efeito do antecedente, o efeito do antecedente sobre o consequente. É que eles verificaram lá nos Estados Unidos que o cara comprava, né, fralda, então ele comprava cerveja, né? Ou era ao contrário, não lembro agora a história. Comprava cerveja, então ele comprava fralda. Até que eles resolveram trocar, né? Foi a fralda. Eles pegaram a cerveja e colocaram perto da fralda, que é pra forçar o cara a comprar a cerveja, né? Porque eles perceberam que se a cerveja estando longe, o cara poderia esquecer. Então eles aumentam essa força aqui, né? Fala, pô, se eu pôr a cerveja próxima, o cara vê a cerveja, ele já vai comprar, né? E a convecção, ela mede a frequência com que essa regra falha, né? Quantifica o quão convincente é a regra, quanto sensível a direção da implicação, né? Pode ser interpretada como uma frequência separada de A ocorrer sem B, né? Então, pode acontecer o A sem acontecer B, né? Então, sei lá, eu compro a fralda, compro a cerveja sem comprar a fralda, né? Seria mais ou menos isso, né? Isso seria a convicção, né? Então são aqui alguns conceitos, né? O item 7, então, né? É que ele deu exemplo de pão e leite, de eu comprar pão e leite, né? A transação é como se eu associasse os dois dentro de um cupom fiscal, que eu estou comprando os dois, certo? Quantas vezes eu estou comprando isso aqui junto? Eu creio que a maior parte das vezes acontece isso nos mercados. A pessoa que compra pão acaba comprando leite, né? O suporte, né, ele vai ser decrescente, né? Porque todo mundo vai comprando pão e leite. E esse pão e leite ele tende a ser decrescente, né? Tende diminuindo, né? A confiança, né? Você vai mede a implicação de uma regra, né? Então, se eu comprei pão, eu vou comprar leite, né? Então, probabilidade de ocorrer, né, deve ser alta essa probabilidade, né? Normalmente é. O lift, né, avalia o efeito do antecedente sobre o consequente, né? Então, qual é o efeito de eu ter comprado o pão, então eu compro leite, né? Será que sempre isso acontece, né? E a convicção, né, a falha, que de repente eu posso comprar o leite e não comprar o pão, né? Ou vice-versa, sei lá, né? Então, basicamente são essas métricas que eu tenho de avaliação, né? E aí ele chega no algoritmo a priori, né? Que é o primeiro algoritmo aí, né, dessa parte que a gente está fazendo tratamento de dados, né? Para ver, né? Então essa parte é muito interessante porque a gente faz a inteligência artificial
perguntas, né? E ele vai ter que ver isso, né? Onde acontece isso e dá isso, né? Então, isso tudo levantamento dentro da internet, né? Com um monte de dados, né? Então ele é um primeiro e um dos mais influentes algoritmos na época para mineração de item sets, né, frequentes, que ou seja, que lembrando, o item set é o PowerLate, né? Será que um PowerLate está sempre juntos, né? E sua estratégia principal é explorar a propriedade monotonicamente decrescente do suporte para podar o imenso espaço de busca, tornando o problema computacionalmente tratável. Então, ele faz uma busca em largura, né? Ele vai fazendo item sets nível a nível, começando do tamanho 1, do 2 e assim por diante, né? Vai gerar os candidatos, combinar item sets frequentes do nível anterior para formar novos candidatos. Poda com suporte mínimo, descarta item sets que não atingem o suporte mínimo definido pelo usuário, né? E a geração de regras, que cria regras a partir dos item sets frequentes que atendem a confiança mínima. Então, no algoritmo a priori, para a gente entender a busca em largura, ele vai analisar os item sets nível a nível, começando com tamanho 1, 2 e assim por diante. Então, tamanho 1 aqui, ó, ele está vazio, certo? Vazio. No tamanho 0, na verdade, 0 item. No item 1, né, o item A aparece 7 vezes, ó. O item B 3 vezes, o item C 7, o item D 6, o item E 7. No item 1 aqui, ó. Tá vendo? Aí, no 2 itens, A e C. A e C vai aparecer 4 vezes, ó. A e D vai aparecer 5 vezes. A e E vai aparecer 6 vezes, né? E assim por diante. Ele vai fazer 2 itens e depois vai fazer D 3 itens lá para baixo, né? O TID e K itens, né, que seria mais ou menos o que? O tamanho 1, depois o 2 e tal. Então, tamanho 1, né, ele identificou aqui, né, no TID itens, o conjunto de itens A, D, E, né, no primeiro aqui, deixa eu ver se eu acho A, D, E. A, D, E, ó, o A, D, E. Depois, no item 2, B, C, B, C, D. E assim sucessivamente. Então, aqui ele vai classificando e vai fazendo os conjuntos de item sets, né? Então, ele poda com o suporte mínimo, descarta item sets que não atingem o suporte mínimo definido pelo usuário, né? Que é 3, no caso aqui, né? Ele teria que descartar os que eu não tenho suporte mínimo, e cria regras a partir dos itens sets frequentes que atendem a confiança mínima. Então, eu pego daquele conjunto o que vai ter minha confiança e falei isso aqui que está certo para mim, né? Mais ou menos isso, não sei se ficou mais ou menos claro para vocês, né? Mas seria isso, né? Então aqui ele tem um primeiro conjunto vermelhinho, depois o segundo conjunto, terceiro conjunto, quarto conjunto, né? Então, na verdade, ele tem aqui o TID vai até 10, né? Bom, com a frequência. Análise de agrupamento, então, clustering, né? Você vai dividir o conjunto de dados em grupos, clusters, né? De forma que os elementos dentro do mesmo grupo sejam altamente similares entre si, enquanto os elementos de grupos diferentes sejam mais dissimilares possível. Então aqui, eu até peguei o mesmo exemplo, queria pegar outros, né? Então aqui o primeiro é objetos, né? Aí eu posso dividir, ó, em círculos, elipses e quadrados, né? Depois, pelos preenchimentos, ó, os caras que estão preenchidos e os que não estão, né? Depois que eu dividi elipses, círculos e quadrados. E depois ainda pode fazer pelo preenchimento de novo, né? Ó. Eu posso deixar os quadrados e os círculos preenchidos de um lado e os que não tem preenchimento de outro, né? Então isso seria um agrupamento cluster, né? Que eu faço de acordo com as características, né? De um e de outro. Bom, ele pode estar bem separado, né? Cada ponto pode estar mais próximo dos outros em seu próprio cluster de qualquer ponto em um cluster diferente, então pode estar bem separado assim.
pode estar baseado no centro do cluster, né? Os pontos mais próximos do centro, centroide ou medoide, né, de seu próprio cluster, né? Pode estar contínuo e encadeado, pode ser uns cara, aqui até coloquei uma foto um pouquinho diferente, mas ele coloca como se fosse uma corrente, né? O ponto está mais próximo pelo menos um do outro no mesmo cluster, né? Vai permitir formas alongadas e regulares. E baseado em densidade, né, é uma região densa de pontos separadas de outras regiões densas por áreas de baixa densidade, né? Então é um monte aqui, depois não tem quase nada, depois tem um monte, sucessivamente, né? Quais são os critérios de agrupamento, né? Então, cada algoritmo é guiado por um critério específico, né, que determina o tipo de estrutura e busca de dados. Então a compactação, né, vai buscar por clusters com pequena variação interna, né? Favorece clusters séricos e bem definidos, que é o K-médias, né? Dessa forma assim. Cadeamento ou ligação forma clusters a partir de identificação de vizinhos próximos, né? Eu vou juntar vizinhos. Ideal para detectar clusters de formas arbitrárias e complexas, né? Nos algoritmos hierárquicos. E a separação espacial, onde você considera a distância entre os clusters, né, utilizando combinação com outros critérios para garantir grupos distintos. Então aqui, ó, galera, o que acontece? As medidas de procedibilidade, né, ele vai ter que lançar a mão da matemática para eu ver aqui, ó, para eu associar esses caras aqui, né? Então esses verdinhos eu vou juntar num cluster de acordo com o próximo eles estão. Esse azulzinho, ele está mais longe do verde, então eu vou juntar esse agrupamento aqui e o verde aqui para baixo. Esse cara tem outro formato, então eu juntei ele para cá, ó, em outra cor também, né? O azul claro eu juntei para cá. Então qual a distância que eu vou fazer, né? Então aqui, ó, as medidas de proximidade, né? Seria isso, né? Você vai, a base de qualquer algoritmo de agrupamento é você quantificar quanto está próximo ou parecido os dois objetos. Então, a distância euclidiana, que é o primeiro que ele fala, é a distância em linha reta entre dois pontos. Essa fórmula doida aqui, ó, né? Então, você tem o ponto 1 até o ponto 2, é a distância em linha reta. Essa seria a euclidiana. A Manhattan, né, é percorrida ao se mover apenas nos eixos, né? Ó. Então, eu não posso em linha reta. Para ir do x1 até o outro lá, eu tenho que andar no eixo y e no eixo x, né? Para cima e para direita, né? A distância de Raman, né? Que é esse outro aqui, conta o número de atributos nos quais os dois objetos diferem, né? Então ele vai ver aqui no que difere. Então, para eu associar dados, né? No item 7, igual a gente está falando pão e leite lá, que eles estão diferentes, né, um do outro para eu associar eles junto ou não, né? A métrica de Minkowski, né, são as mais utilizadas para atributos contínuos e racionais, né? E a Chebyshev, que é a medida da maior diferença entre os atributos, né? Seriam as fórmulas aí que ele deixou, né? A medida de similaridade é o cosseno, né, que vai medir a similaridade com base no cosseno do ângulo entre os vetores, né, amplamente usada em análise de texto. Esse aqui. A Pearson, né, que mede a correlação linear entre dois objetos. O valor de mais ou menos 1 indica forte correlação, né, no caso. Então tá aqui as fórmulas, né, do cosseno e de Pearson, né, umas fórmulas totalmente matemática aí maluca, né, para você fazer essa similaridade. E por fim, o algoritmo K-médias, né, que ele fala, né, ele é um algoritmo iterativo, né, ele vai fazendo um mais um, né, que a gente fala, né, de cada vez que roda o iterativo, né, e vai particionar os dados, minimizando o erro quadrático, né? A soma da distância quadrática entre o ponto e o centroide de seu cluster, né? Então você inicia com K centroides iniciais, geralmente selecionando K pontos, né? Vou pegar lá, sei lá, alguns pontos, né? Aleatórios no conjunto de dados. Vai atribuir a cada ponto de dados seu centroide mais próximo, com base em uma medida de distância, geralmente a euclidiana, né? Qual que é a euclidiana?
é essa de linha reta aqui, né? Ó. Vejo, peguei o centro desse cluster, esse tem um monte de cluster aqui, um monte de círculozinho. Então eu vejo quais estão mais próximos e já vou usando a euclidiana. E vou recalcular a posição de cada centroide como média de todos os pontos a ele associados na etapa anterior. Então, a cada etapa eu vou refazendo, né, para chegar numa conclusão. Quais são as vantagens e limitações, né? Computacionalmente, então, eles são eficientes, escalável, né, para grande conjunto de dados, ideal para identificar clusters compactos, esféricos e bem separados, né? As desvantagens exigem o número de clusters K seja pré-definido, né? Preciso pré-definir isso. Sensível à inicialização aleatória dos centroides. Sensível a outliers. O que são outliers? Relembrando, outliers são dados que estão fora da curva, né? Eles estão longe, né? Então podem distorcer a posição do centroide. Ele pode pegar um dado que está lá longe e falar, bom, esse cara aqui faz parte do meu conjunto, ele vai associar, e aí é um dado fora da curva que para mim não vai servir, né? E tende a falhar na identificação de clusters de formatos não globulares, né? Bom, os hierárquicos, então, agora, né? Que a gente falou até agora do K-médias, né? Que é o iterativo. E os hierárquicos, então, ele vai criar uma sequência alinhada de partições. Deixa eu ver onde eu estou aqui. Isso. Né? Resultando em uma estrutura de árvore chamada dendrograma. Né? Não existe pré-definição de número de clusters, eu não preciso definir, eu vou fazendo uma árvore aqui, ó, né? É aglomerativa, bottom-up, né? Que começa em um ponto com um cluster individual e une dois mais próximos a cada passo, vai juntando. Divisiva, top-down, né? Começa com todos os pontos em um único cluster e divide o mais apropriado a cada passo, né? E as métricas de ligação, ela é simples, né? Distância mínima entre qualquer dois pontos, eficaz para clusters alongados, mais sensível a ruídos e outliers, né? Ligação completa, distância entre qualquer máxima, distância essa é mínima, né? A ligação simples é mínima, a ligação completa é máxima de quaisquer dois pontos, menos suscetíveis a ruídos, incentiva clusters compactos e esféricos. E a ligação média é a média de todas as distâncias entre pares de pontos, representam um meio termo equilibrado, né? E o DBSCAN, que é o último, né, que a gente vai ver hoje, define clusters como áreas contínuas de alta densidade de pontos separadas por áreas de baixa densidade. Então, onde eu tenho aquele monte de ponto que eu mostrei num gráfico anterior, né, ele fala, esse cara aqui normalmente vai ser um cluster, aí tem baixa densidade, isso aqui não vai ser, aí onde tem mais alta densidade ele volta, né, a definir aquilo, a agrupar, né? Particularmente poderosos em cenários onde outros algoritmos falham, né? As formas são arbitrárias, qualquer forma ele vai pegar, né, de formatos arbitrários, ele não vai ver só o esférico. Ele faz tratamento de ruídos, né? Então ele identifica os outliers, né? Porque normalmente você está num gráfico que tem um monte de ponto, aí você passa por um que não tem ponto, ele identifica aquilo como outlier, né? Descoberta automática não exige a predefinição de número de clusters, que é descoberta automaticamente com base na estrutura de densidade de dados, né? Então, os algoritmos baseados em densidade representam uma abordagem poderosa e flexível para análise de agrupamento, especialmente adequada para dados complexos no mundo real. Pessoal, essa foi a semana 2, é bem complexo aí a matéria, porém é bem interessante, né, como isso tudo acontece aí, né? Espero ter ajudado aí um pouco com a linguagem matemática e valeu!